Meu nome é Maurício, o pastor Marco Aurélio já me introduziu aqui. Eu sou um dos discípulos do apóstolo Fábio Abud. E ele pediu para eu hoje trazer a palavra a vocês. Ele está nessa missão apostólica, ele está em Cuiabá, nesse congresso que está acontecendo. Ontem, inclusive, ele ministrou na igreja El Shaddai de Cuiabá. Parece que foi uma bênção essa ministração, mas ele me incumbiu de trazer uma palavra. E eu recebi o convite, mas o temor iniciou-se dentro do meu ser, como sempre. Subir aqui ao púlpito é algo de muita honra, mas também de muito temor, de extremo temor. E pela misericórdia de Deus, queridos, nós recebemos uma palavra de renovo para as nossas vidas. Durante a madrugada, depois que Deus ministrou a palavra, eu agradeci a Deus e falei: obrigado, Deus, porque o Senhor ministra o meu coração, mas eu sei que o Senhor vai ministrar o coração da igreja. E essa palavra fala a respeito de um renovo, de aliança com o Senhor. Quantos aqui têm aliança com Deus? Você sabe que todos os meses nós renovamos a nossa aliança com Deus, através da ceia do Senhor, através do sangue, através do pão. Nós renovamos essa aliança. Mas a aliança que hoje Deus está falando é a tua aliança. É a aliança de foro íntimo, é a aliança do teu coração. É quando você tem o seu coração circuncidado numa aliança eterna com Deus Pai, com Deus Filho e na completa dependência do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui querem ter esse coração circuncidado? Quantos aqui querem ter esse renovo, essa exatidão de aliança nas mãos de Deus? Amém? Então diga assim comigo, levante sua mão e diga assim: Senhor Deus, eis-me aqui na tua casa, buscando o renovo da aliança contigo. Deus Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, toque em meu coração nesse momento, na minha mente. Abra a minha mente, remove toda e qualquer dureza do meu coração, mas que agora a tua palavra seja bálsamo para a minha vida e renovo desta aliança que eu desejo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você crê que essa oração que você fez subiu aos céus? Você crê mesmo? Se Deus estivesse aqui agora no púlpito, se o Senhor Jesus estivesse aqui, Ele poderia dizer assim: eu ouvi a sua oração. Você crê que Ele poderia falar isso para você? Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Porque Ele é um Deus que ama o povo? Ou porque você abriu seu coração e fez essa oração de coração aberto? É essa a possibilidade. Você abriu seu coração. Deus te ouve, Deus me ouve. Deus te ama e Deus me ama. Isso é fato, isso é bíblico, isso é real. Porém, quando abrimos o nosso coração diante de Deus e fazemos uma oração, uma petição, um clamor, quando declaramos o nosso bom dia ao Espírito Santo de Deus de coração, Ele ouve e recebe a nossa oração. Então é um exercício que precisamos fazer. Nós precisamos entrar exatamente nesse caminho, de termos um coração totalmente quebrantado, entregue nas mãos de Deus. E assim a nossa oração flui. Não haverá céus fechados, não haverá teto de ferro que possa impedir a nossa oração.
Porque o coração é aquele que vai determinar o caminho da sua petição. Abra sua Bíblia, queridos. No Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Depois do livro de Reis, um pouquinho antes do livro de Jó, de Salmos. Vocês são destros, versáteis em abrir a Bíblia, em saber onde está a palavra. Amém? Porque é um povo que manuseia a Bíblia, manuseia a palavra. É um povo de fé, é um povo de oração, é um povo de intimidade com o Espírito. É um povo que não tem a Bíblia, não tem a palavra só nas páginas da Bíblia, mas tem a palavra no coração. Esse é você? Então diga que você já conseguiu abrir a Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, e dê uma salva de palmas por essa conquista, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, queridos. Segundo livro de Crônicas 7, versículo 11. O subtítulo é A Aliança do Senhor com Salomão. E você pode anotar no seu caderno, no seu notebook, A Aliança do Senhor comigo. Diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que eu te ordenei, e guardares os meus mandamentos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Até aqui nos basta. Essa palavra, queridos, muitos de vocês conhecem esse versículo que fala a respeito, quando declara que Deus se apresenta a Salomão e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. É um versículo que muitos aqui conhecem, muitos sabem esse versículo. Ele já foi bastante ministrado. Mas hoje o que Deus tem como intenção para nós, como corpo, como igreja, como filhos do Deus Altíssimo, e Ele está falando comigo e com você, é que realmente nós tenhamos essa determinação no nosso coração. Nós não podemos entender Deus como uma relação qualquer. Nós não podemos entender Deus como algo a mais na nossa vida. Você tem a sua profissão, você tem os seus deveres, você faz o seu curso de línguas, e Deus não pode ser mais um curso de línguas. Deus não pode ser mais uma atividade dentro da sua vida, que caiba ou não no seu dia. Como foi falado na palavra de célula nesta quinta-feira, nós não podemos ter atitudes de Marta. Precisamos ter o equilíbrio no nosso coração para termos a atitude de Maria.
e ficarmos prostrados aos pés de Yeshua para ouvirmos dele aquilo que ele tem para nós. Então Deus quer nos ministrar verdadeiramente, quer nos dar ensino, Deus quer nos dar o caminho, Deus quer facilitar as coisas para nós, povo de Deus. Por quê? Porque Deus se preocupa tanto com a sua igreja, com o seu povo, com aqueles que querem buscá-lo, com aqueles que têm alguma intenção no coração de amá-lo e de buscá-lo. Porque acima de tudo Deus nos ama. Independente do teu e do meu pecado, da maneira como você e eu nos apresentamos diante de Deus, Ele quer nos amar, Ele quer nos receber, Ele quer edificar a nossa vida, Ele quer estabelecer algo sobre as nossas vidas que traga a bem-aventurança sobre nós. Na bem-aventurança, nós testemunharemos e glorificaremos o nome de Deus. Mas na nossa bem-aventurança, antes de tudo, o coração de Deus se alegra. O coração de Deus se agrada. A palavra de Deus diz que Ele não se agrada quando nós estamos vivendo a escassez, quando estamos vivendo as necessidades, as aflições. Isso não agrada o coração do Pai. Mas Ele se agrada sim, quando estamos alegres, quando recebemos a porção de Deus, quando estamos vivendo a graça de Deus, quando temos intimidade com Ele como Deus Pai, a intimidade com o Filho através do sangue de Jesus e a intimidade com o Espírito Santo. Quando temos o convencimento no nosso coração a respeito dessa relação, dessa aliança de uma forma verdadeira. Por isso que Deus nos conduz a essa oração, que tenhamos esse coração circuncidado numa aliança. Porque o nosso coração ele pode ficar blindado, hermético, envolvido com pré-conceitos, envolvido com encantamentos deste mundo, envolvido com práticas, religiosidades, envolvido com situações que estão determinantes no nosso coração e por isso nós não ouvimos a voz dele. Mas Deus quer que tudo isso seja quebrado. Deus quer que tudo isso seja extirpado do nosso coração e que nós tenhamos um coração completamente aberto para ouvi-lo acima de tudo. E Deus quer fazer isso conosco nesta manhã, renovando a aliança. E se você faz parte disso e se você deseja isso, dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Amém. Queridos, nesse momento, Salomão recebe a visitação de Deus. Imagina o que é isso, você está no seu quarto, você está meditando na palavra, um momento que você esteja orando, e imagina que Jesus se apresenta diante de você e diz assim: filho, eu ouvi a tua oração. Você já imaginou? Você já entrou nessa dimensão e imaginou qual seria não só a sua reação, mas o quão maravilhoso é isso. Termos ali um anjo ao nosso redor, ouvindo a nossa oração. Imagina o nível de quebrantamento que vai ser derramado sobre o teu coração naquele momento. Maravilhoso, né? Se você ler 2 capítulos atrás, você vai perceber que Salomão completou a edificação do templo. Maravilhoso. O templo que vocês conhecem, que vocês sabem, que todos vocês já leram e sabem que foi uma edificação maravilhosa. Que começou lá atrás com Davi. E que foi uma obra de tremendo poder. E Salomão completou essa obra. E quando ele entrou nessa obra completa, ele se prostrou diante de Deus. Ele abriu os braços e ele fez uma oração. Ele orou pelo povo. Ele orou pelas necessidades do povo. Ele apresentou as petições do povo diante de Deus, mas também apresentou diante de Deus as falhas do povo, os erros do povo. Ele apresentou a tudo isso. E aí Deus aparece
para ele à noite e diz assim: filho, eu ouvi a tua oração. Tremendo isso, né? Maravilhoso. Isso para nós dá para entender, primeiro, a importância do líder na nossa vida. Por quê? Porque o líder introduziu o povo na presença de Deus. O povo não sabia disso. O povo talvez estivesse convidado para o culto de abertura desse templo, que seria no próximo domingo. Estaria marcado lá, olha, haverá um culto de celebração ao Pai. Convidamos todos vocês, Igreja El Shaddai, para o novo templo, o templo edificado desde a época de Davi, completado por Salomão. Teremos um culto. Seria essa manchete dos jornais. Essa manchete que você receberia no seu e-mail, na sua caixa de mensagens. Seria essa a mensagem. E você estaria convocado. Porém, antes disso, antes desse momento chegar, o líder dessa igreja, desse templo, buscou a face de Deus Pai. Abriu os braços e falou: Deus, esse templo é seu, mas um povo estará aqui. Um povo que tem falhas, que tem erros, que tem pecados, mas um povo que vem te buscar. E que se manifeste nesta casa, que declaramos ser a casa de oração, que se manifeste o poder da tua presença para que o Senhor nos ouça. Salomão fez essa oração, fez uma oração extensa, linda. Quando você quiser abrir a sua Bíblia, você leia sobre isso, que é muito lindo a oração que ele fez. E Deus diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Ou seja, determinou que aquela casa seria habitada por ele. Seria um lugar onde haveria o sacrifício de buscar a face de Deus, de levar as suas orações. Naquele tempo, como ainda não tinha havido o derramar do sangue na cruz do Calvário, estabeleciam-se sacrifícios para que o sacrifício subisse à presença de Deus. Então Deus determinou que essa seria a casa. Ele selou a oração de Salomão naquele momento. Ou seja, o líder é aquele que introduz o povo na presença de Deus. E você tem um líder? Você tem um apóstolo nessa casa para te introduzir na presença de Deus? Então, para você acordar um pouco e renovar a circulação cerebral, dê uma salva de palmas a Jesus. Amém? Amém. Deus visitou a Salomão. Então saiba que Deus ouve a tua oração. Saiba disso. Tenha completa fé e creia. Por mais que o seu coração ainda esteja em amadurecimento de fé, mas saiba que Ele ouve, porque você está na casa de oração. Você está na casa estabelecida como templo edificado para Deus. Deus diz na palavra dele que Ele não habita em templos, em paredes, mas é um templo de congregação do povo, para que o povo ore, para que o povo faça subir incenso agradável a Deus. Amém? E qual era a situação do povo? Antes de nós entrarmos nas bênçãos, antes de nós entrarmos em todos os decretos maravilhosos que Deus tem para nós nessa palavra, existia um retrato do povo naquela época, que pode ser alguma coisa parecida com o que você esteja vivendo na sua vida, ou o retrato de um povo que aqui congrega, homens, mulheres, famílias, pessoas que têm necessidades, pessoas que têm angústias, medos, incertezas. Qual era o retrato? O retrato da sociedade naquele momento? Qual era o retrato
das famílias naquele momento. Na verdade, queridos, havia uma evidência de declínio moral, havia indiferença espiritual marcante, havia envolvimento com os encantamentos do mundo naquela época. Era um povo que adorava outros deuses, era povo que se voltava à religiosidade, aos tradicionalismos. Era um povo que não estava buscando a face do Deus Pai de Abraão, de Moisés, dos patriarcas, de Davi. Não estavam buscando essa face, mas estavam buscando algo que pudesse satisfazê-los nas suas necessidades de forma rápida. As pessoas envolvidas com as práticas deste mundo, ou seja, uma indiferença para com o Pai, uma indiferença para com Deus. E era esse o retrato do povo. Por isso que Salomão, ao acabar a edificação do templo, entrou na presença de Deus e mostrou para Deus como estava o povo, como estavam as pessoas, como estava o coração daqueles que iriam entrar nesse templo. E Salomão estava muito preocupado com isso, por ele ser um líder, por ele ser um sacerdote, por ele ser um rei. Então, era esse o retrato. E se nós fizermos hoje uma associação com a nossa vida, eu creio que muitos aqui podem ter testemunhos de mudança, de transformação. Mas quando entramos aqui pela primeira vez, e isso não apenas para as pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez, mas para muitos que ainda estão em novidade com o Evangelho, com a igreja, talvez muitas áreas da vida estão separadas da presença de Deus. O que nós vivemos hoje na nossa sociedade, queridos? Nós vivemos seca no nosso estado, nós vivemos uma indiferença espiritual constante, marcante em todos os lugares. Nós vemos tantas atrocidades, coisas que até nos trazem algum tipo de pânico, de medo, coisas que vêm assaltar o nosso coração trazendo incertezas, receios, angústias. Não é isso que está tão marcada a vida da sociedade aí fora? Quando vemos as notícias nos jornais, na televisão, na mídia, o declínio moral que hoje se estabelece. Então nós estamos vivendo esse tempo. E é nesse momento que Deus diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. É quando o povo vai lá aguçar a ira de Deus. É quando as atitudes do povo não são tão adequadas e trazem todo esse tipo de problemas, né? Seca, porque não há chuvas, os céus estão fechados. O consumir de tudo aquilo que, através dos gafanhotos, né? O consumo de toda a terra, ou seja, o remover, o anular, o diminuir, o roubar de toda a nossa provisão, de todas as nossas riquezas. A peste, as doenças, as enfermidades que vêm nos assaltar. Então, quando nós olhamos para esse panorama, nós temos medo. Você olha para isso e você fica indiferente, ou você se atemoriza no seu coração? E como é que você vê as pessoas que estão aí fora, que não estão sob a luz de Deus? Qual é o comentário que você ouve dessas pessoas? Um comentário caótico, um comentário de descrença, um comentário onde dizem que a nação é mal governada, de que o povo é um povo não instruído, desobediente. Nada dá certo
nessa nação. Não são essas as notícias que você ouve? Eu ouço isso por aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado para nós até mesmo não nos envolvermos nesse tipo de afirmativas e não associarmos a nossa alma a isso. E nos envolvermos nessas murmurações, nessas maledicências, nesses queixumes que o povo apresenta. Essas declarações que trazem uma degradação mais intensa a tudo. A sociedade fica mais degradada, a nação mais degradada, o conceito político e econômico da nação mais degradado. E assim vamos vivendo. Isso não é saúde para a nossa vida. Por isso Deus quer nos ensinar a respeito de tudo isso. A nossa presença em Deus não é só para a instrução da palavra isoladamente, mas é para termos uma ampliação da nossa mente, para termos um conceito global de tudo, econômico, político, social. A igreja sim precisa se envolver em todos os âmbitos e áreas, para que a nação se levante de uma forma renovada, mudada, transformada, o povo com um conceito diferente e a nação de uma forma a alegrar o coração de Deus. Você concorda com isso? Se você concorda com isso, dê uma salva de palmas. Porque é a manifestação da igreja que vai fazer com que tudo isso mude. A manifestação de um povo que crê e um povo que está sendo ministrado à luz da palavra a respeito daquilo que é a verdade, a respeito daquilo que é certo, daquilo que é indevido, daquilo que não é correto. Então precisamos ter muita atenção com isso. Amém? Nós não podemos ficar alheios a essa situação. Mas voltando um pouco mais o texto, ao nosso conceito, ao nosso íntimo, Salomão edificou o templo. Amém? O templo para que Deus ali habitasse e o povo pudesse ter essa bênção, essa graça. E a pergunta agora que eu faço para vocês, que Deus fez ao meu coração: e você? Não a igreja agora. A igreja tem o templo. Estamos edificando um novo templo, da qual você faz parte, da qual você inclusive é uma pessoa de provisão que está ali abençoando essa construção. Eu estou diante de homens e mulheres prósperos que edificam o templo para Yeshua, como foi no tempo de Salomão. Eu creio nisso. Então estamos num templo e iremos em breve migrar para um templo melhor, de melhor estrutura, como o pastor Marco Aurélio falou aqui. Ótimo. Mas a pergunta agora que Deus quer fazer para você é: e o templo que você intimamente edifica no seu coração, como está? Como é esse templo que você tem no seu coração? O templo de adoração a Deus. O templo da intimidade sua, pessoal, particular, com o Espírito Santo de Deus. A figura do líder, a presença do líder, do teu líder, o líder de geração, o pastor da tua geração, o apóstolo dessa igreja, já nos introduziu ao Santo dos Santos, através da oração, através do abençoar, do ungir, do tocar, do orar. Mas e o que nós fazemos agora? Como está a saúde deste templo no coração? E agora que nós vamos ver exatamente naquilo que Deus quer falar conosco. Entenda que Deus quer de nós uma postura. A postura do povo que se chama pelo seu nome. Ele diz isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quantos aqui se chamam pelo nome de Yeshua? Quantos aqui se chamam pelo nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo? Quantos fazem parte desse povo que de fato é povo de Deus, é filho de Deus,
é eleito de Deus. Príncipe levantado, princesa levantada por Deus. Quantos aqui são? Levanta sua mão e diga assim: eu sou filho de Deus. Eu faço parte deste povo que se chama pelo nome de Deus, pelo nome do Senhor e Salvador da minha vida. Por isso eu tenho um templo edificado no meu coração. Você crê? Amém. Esse templo, quem edifica é você. Esse templo, quem alimenta é você. Esse templo tem as portas abertas para o teu espírito dentro dele. Você é um homem ou uma mulher que entra no Santo dos Santos, através do templo que está construído, estabelecido dentro do seu coração. Não é este templo agora que estamos falando. Este templo é real, ele é necessário, mas é fundamental o templo que está no seu coração. E aí ele quer falar com cada um de nós. Qual a postura desse povo? Qual a postura minha, sua, diante de Deus? Primeiro, se humilhar. Se humilhar. Quantas pessoas chegam na presença de Deus e nem sabem o que é isso? Se humilhar? Eu não me humilho. Aliás, sou vaidoso o suficiente para não me humilhar. Chegamos muitas vezes à presença de Deus, nem sabendo o que significa essa palavra. Muito mais o que significa essa atitude. E aqui Deus pede que o povo dele tenha como postura se humilhar. Ou seja, se render. Rebaixar-se diante do Pai. Do Pai. Aquele que era, que é e que há de vir. O Deus maravilhoso da nossa vida que mandou o seu único filho a um sacrifício para salvar a minha vida, a sua vida. Então precisamos nos render, sim. Precisamos buscar, sim. E se você já tem algum tempo na presença de Deus e acha que está se humilhando e se rendendo, hoje Deus pede para que você reveja isso e se humilhe mais. E aqueles que estão entrando, novos na fé, aprendam o caminho de se humilhar diante de Deus. É aquele que reconhece as falhas, os erros, os pecados. É aquele que não tem o coração fechado para que Deus não possa adentrar e fazer uma leitura de como estamos. É o contrário. É quando nós temos nosso coração totalmente aberto à luz da palavra de Deus, para que tudo seja esclarecido. Para que não hajam falhas, não hajam pecados dentro de nós. Não haja, Senhor, não haja como que enfermidades enlaçando o nosso coração e tirando a vida espiritual que passamos a ter quando confessamos Jesus como o Salvador da nossa vida e o Senhor de todo o nosso caminho, de cada área da nossa vida. Nós precisamos apresentar diante de Deus a tristeza do pecado, a obscuridade do nosso coração, deixar as atitudes hipócritas, deixar as atitudes que enlaçam o nosso coração, deixar isso de lado, nos despirmos diante de Deus. A palavra em Joel diz que nós não devemos apenas rasgar as nossas vestes, como uma atitude de homem, mas precisamos abrir o nosso coração, para que Deus adentre, para que Deus traga a revelação, para que Deus nos ministre, para que toda e qualquer blindagem, todo e qualquer endurecimento seja removido.
A palavra em Jeremias fala que Deus ministra e fala, as pessoas têm o coração enganoso, corrupto, quem conhecerá o coração do homem? Mas na palavra em Ezequiel ele diz que ele, o Deus Pai, tiraria do seu povo o coração endurecido, o coração de pedra, e colocaria um coração de carne, e um novo sopro, um novo espírito seria sobre nós. Se você deseja isso, dê uma salva de palmas a Jesus, porque é o que nós mais precisamos, queridos, ter um coração renovado diante de Deus. É do nosso coração que saem as raízes de tudo. As determinações da nossa vida saem do nosso coração. E a pergunta é, o que você tem no seu coração? O que preenche o seu coração hoje? São obras da carne? Impurezas? Contaminações do mundo que eu e você, do qual viemos? Existe ainda a vaidade, o orgulho? Eu sempre comento na geração, os meus discípulos sabem isso. Eu comparo sempre a vaidade como uma erva daninha, que envolve o coração. Cresce, 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 abafa, oprime o coração, e ele para de viver. Ele deixa de viver. A vaidade, o orgulho é essa erva daninha, que impede que o seu coração continue pulsando, continue tendo vida. Você morre espiritualmente, quando você mantém raízes dessa iniquidade. Então Deus hoje quer que façamos uma revisão. Por isso que sempre que se fala em aliança, queridos, o texto é claro, examine-se o homem a si mesmo. Nós ouvimos isso todos os meses. E como eu falei, hoje não é uma renovação de aliança com o servir da ceia, mas hoje é uma renovação de aliança no templo. O templo, para que você tenha o seu templo sadio, sarado, sem enfermidades, sem nada que possa te angustiar, para que você tenha a intimidade com o Espírito Santo e que você tenha a liberdade de adentrar no Santo dos Santos e de todo mês participar da ceia do Senhor. Se você deseja isso, agradeça a Deus e diga assim: eu quero ter esse renovo de aliança no templo que está edificado no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Amém? Então a primeira postura de nós como povo é nos humilharmos diante de Deus. Saiba uma coisa, Deus sabe tudo que está na sua mente e no seu coração. Não há nada que esteja em você que esteja em oculto a Deus. Você pode tentar esconder. Aliás, você pode tentar esconder até de você mesmo. Mas de Deus, não. Então devemos nos examinar diante de Deus. Qual a segunda postura? A primeira é nos humilharmos. E a segunda, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e... Não entendi, igreja. Oração. Oh, igreja de oração. Igreja de homens e mulheres firmes na oração, edificados pelo poder da oração. Queridos, nós como filhos de Deus, nós precisamos saber e conhecer muito bem o caminho da oração. Não há outra situação para aquele que é de Deus. A oração deve fazer parte da nossa vida, como essência, como ar que respiramos. Se respiramos para termos vida física, por conta do oxigênio, a oxigenação nos nossos tecidos, no nosso coração, no nosso cérebro, nós precisamos ter a oração como o fluido de oxigenação do nosso espírito. Se não temos a oração como prática da nossa vida, se não somos homens e mulheres de oração, nós não temos relação com o Pai. Não temos, queridos. E
Por mais que você entenda que você já tem a sua participação de oração, nós somos sempre devedores de Deus. Sempre. Se nos compararmos ao modelo que é Jesus, em sã consciência, você ora hoje como Jesus orava? Na mesma intensidade? No mesmo tempo? Você hoje tem a mesma intimidade com o Espírito Santo que Jesus tinha através da oração? Eu não estou falando do Jesus Cristo, o Deus que hoje é ressurreto, mas eu estou falando do Jesus Cristo homem, aqui na terra, que sentiu dores como eu e você sentimos. Como que está o seu nível de oração? Como que está esse combustível espiritual dentro do seu coração? Você tem orado? Você tem buscado? Você tem entregue a sua vida a Deus em oração? Mas eu estou falando de oração, a oração sincera, a oração de coração aberto, a oração que se destaca das coisas mundanas, do teu velho homem, dos teus preconceitos, e que você adentra de forma nova, limpa, diante de Deus. Só você e Deus no seu secreto. Você tem praticado isso? Você tem adentrado? Você tem sentido a presença de Deus? Jesus Cristo já se apresentou diante de você e falou assim: filho meu, eu ouvi a tua oração e eu estou aqui ao seu lado. Quantos já passaram por essa experiência? Amém. Precisamos buscar isso, precisamos ter isso muito firmes, muito intensos. O que significa nós orarmos? Significa que nós confiamos em Deus. Significa que nós temos fé. Concordam? É isso mesmo? Se oramos, é porque nós confiamos, é porque nós temos fé. E se oramos, é porque nós queremos praticar uma intimidade cada vez melhor. Quantos querem alcançar um novo nível de intimidade com Deus? Quantos querem ter a sensibilidade de ouvir a Deus, de sentir a presença de Deus ao seu lado, a cobertura de Deus? Então, se você deseja isso, é necessário despender mais tempo de qualidade com Deus. Propósitos de oração, entrega do coração. Não fuja disso. Entenda que é através da oração que o teu caminho estará aberto em todo o tempo. É você diante do Pai, se entregando em oração. Os céus sobre a tua cabeça estarão abertos. As chuvas serão derramadas. A prosperidade será estabelecida. Tudo aquilo que está no seu coração será determinado por Deus, porque Ele vê um filho buscando a face dele em oração. Então não haverá temores para te assustar. Não haverão notícias que te assustarão. Antes você estará inabalável como os montes de Sião. Por quê? Porque o teu foco é a presença do Deus Pai. O teu empenho é dobrar os seus joelhos diante de Yeshua e se colocar diante dele. Então, se você é este, receba todas essas determinações, porque você estará em todo o tempo debaixo de céus abertos, para que grandes coisas se estabeleçam da parte do Deus Pai sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir a Deus. Isso não é para mim, queridos. Esse aplauso é para Yeshua. Amém? Amém. Quantos aqui têm resultado de oração? Pode levantar a mão. Quantos aqui têm buscado a Deus na oração? Quantos aqui têm até uma convicção de que Deus, em alguma situação, você fala assim: Deus ouviu a minha oração. Amém? Então, se você é esse, eu posso afirmar uma coisa: você tem testemunho. Tem ou não tem?
Quantos têm algum testemunho em alguma área de edificação, de transformação? Levanta a mão. Faz assim. Deus, olha o teu povo. Olha o teu povo anunciando o que o Senhor fez na vida de todos, de cada um aqui. As bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um. Isso é fé. Isso é testemunho. E sabe para que serve o teu testemunho? Não só para te abençoar, mas para glorificar o nome do Pai. Então eu posso declarar uma coisa. Levanta a mão quem tem o testemunho. Você é ouvido pelo Pai. A sua oração sobe ao Pai. Porque somente aqueles que têm intimidade podem ter o testemunho. Não existe testemunho infundado. Não existe. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a tua oração em todos os lugares. Por isso, graças a Deus, estamos introduzidos no Santo dos Santos. Estamos introduzidos no templo de Deus. E temos um templo no nosso coração. Amém? Então, postura, humilhar-se, orar. Terceira postura, buscar a face de Jesus. Porque ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Mais uma postura. Devemos ter essa prática constante. Buscar a face de Deus. Entregar diante de Deus as angústias, o medo, as incertezas. Entregar diante de Deus as conquistas, a vitória. Devemos entregar tudo que somos e que temos na presença de Deus. Buscar a face de Deus é isso. É ter convicção de que adentramos, sim, no Santo dos Santos. O véu já foi rasgado. O sacrifício foi feito e o sangue foi aspergido sobre nós. Por isso podemos adentrar no Santo dos Santos. Como é que buscamos isso? Como é que fazemos essa busca? Estamos buscando a comunhão dos santos, a congregação do povo de Deus, dentro do templo. Olha como é importante o templo. Deus está nas paredes? Não. Deus está nas cortinas? Não. Deus está no meu coração e no seu coração. Mas quando estamos aqui congregados, recebendo eu e vocês esta palavra, nós estamos buscando a Deus. Então é muito importante estarmos no culto, na célula, nos momentos de oração, de intercessão, nas redes, em todo o tempo onde Deus chama o povo. Nós devemos nos apresentar. Por quê? Porque é Deus que está chamando. E se Ele está chamando, é porque Ele tem algo para nós. Nós não somos o povo dEle? Nós não dizemos que somos o povo, que nos chamamos pelo nome de Deus? Ele não quer tratar de nós? Ele não quer cuidar da nossa vida espiritual? Ele não dá para cada um de nós alimento para cuidarmos do nosso físico? Sim ou não? O Senhor é o nosso pastor, nada nos... Pronto. Não existe falta de alimento e de provisão na sua vida, na sua tenda, na sua casa. Você recebe? Amém. Então você tem alimento para o seu corpo físico e para o seu espírito. Está sendo derramado agora um banquete. Não a minha vida, eu também estou recebendo. É o Espírito Santo que nos traz esse banquete, que nos oferece esse alimento. Então estarmos congregados em família de fé significa estamos recebendo algo que vem de Deus. Momentos de louvor e de adoração. Glória a Deus pela equipe de louvor, de adoração dessa casa. Nós acabamos de louvar a Deus no início. A equipe de adoração aqui se apresentando, trazendo a presença do Espírito Santo. Cânticos de adoração. O que a palavra de Deus diz? Que Ele busca coração de adorador.
Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus. O pastor Benito dizendo, levante suas mãos, louve a Deus. Cânticos de adoração saindo de dentro do nosso coração. Queridos, isso é poesia. Isso é maravilhoso. Entrar numa dimensão dessa, de fato, é buscar a face de Deus. Não existe nada diferente. É quando você se apresenta com mãos limpas e coração puro, para que você veja a face do Deus de Israel. Isso está no Salmo. E é lindo, é maravilhoso. O Salmo 24 mostra isso. Quem subirá aos montes do Senhor? Então somos sim uma igreja de mãos limpas e coração puro. Porque no momento do louvor, de sentirmos a presença de Deus, quantos aqui sentiram a presença do Espírito Santo no momento do louvor? Posso ser sincero? Levanta a sua mão. Olha aí, Senhor, a tua presença se manifestando sobre todo o teu povo. É nítido que quando estamos louvando a Deus, a nuvem de glória é derramada. O cântico, o som, o Mário tocando, significa a presença de anjos aqui, louvando a Deus. Isso é buscar a face de Deus ou não? Sim, é buscar a face de Deus. E outra maneira de você buscar a face de Deus? O teu secreto. E aí, eu vou fazer essa pergunta. Como você está cuidando do seu secreto? O teu secreto está vazio? Ou você ocupa o seu secreto? Porque quando você está no seu secreto, deixa eu explicar o que é o secreto. A palavra diz que devemos muitas vezes buscar a Deus no secreto do nosso quarto. É naquele lugar da nossa casa, onde nós desligamos o telefone celular, a televisão, a conexão social. Quando nós desplugamos o nosso coração do mundo e plugamos o nosso coração em Deus. Falando a linguagem que hoje as pessoas entendem. E esse secreto? Como ele está alimentado? Jesus está ali, porque se você determinou um secreto, ele coloca naquele lugar um anjo para te esperar, para receber a sua petição, levar ao Pai e trazer a unção da resposta. Você sabia disso? Você sabia que no secreto, no lugar onde você determinou que é o secreto da tua casa, existe um anjo ali 24 horas por dia? À espera, à tua espera? Você sabia mesmo? E como que está esse secreto? Você tem ocupado esse secreto? Você tem estado ali se apresentando a Deus? Isso é uma maneira de você buscar a Deus, a buscar Yeshua, a buscar aquele que foi a um sacrifício na cruz do Calvário para salvar a sua vida e a minha vida. Se hoje temos vida física e espiritual e emocional bem tratada, bem cuidada, é porque Jesus Cristo foi numa cruz do Calvário e derramou ali o seu sangue e deu a sua vida. Então nós precisamos fazer isso. Como que está essa intimidade, esse relacionamento seu com o Espírito Santo? É um momento de reflexão. De novo eu digo a palavra, examine-se o homem a si mesmo. Mas eu creio que hoje Deus está trazendo um convencimento ao coração de cada um, para que possamos não só rever essa situação, mas para que possamos ter uma atitude diferente. Eu creio que esse secreto estará cheio todos os dias. Eu creio que o teu secreto terá a visitação do Espírito Santo. O anjo de Deus estará lá o tempo todo, mas você não faltará ao seu secreto a partir de hoje. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Amém. Tudo é uma questão de nós termos o entendimento disso. É uma questão de sermos esclarecidos, de termos ensino, de sermos conduzidos no ensino para entendermos aquilo que Deus quer para nós. Então, posturas, humilhar-se, orar, buscar a face de Deus,
E por último, converter-se dos maus caminhos. Ele coloca: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos. Aí, queridos, é abrir o coração. E a marca espiritual de alguém que busca Deus é ter fruto do arrependimento. É ter o fruto do arrependimento. É entrar na presença de Deus se arrependendo daquilo que praticou, que pratica, e a partir desse momento, não praticar mais. E ter uma mudança de estrutura, ter uma mudança de comportamento. Quantos foram ao encontro com Deus? Amém, vou fazer o contrário. Quantos ainda não foram ao encontro com Deus? Amém, em breve vocês estarão. E no encontro com Deus nós não aprendemos isso? Nós não aprendemos a respeito do arrependimento? Nós não aprendemos a mostrar a Deus frutos do arrependimento, ou seja, de termos uma mudança do nosso caráter, da nossa postura, das nossas atitudes, da nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Isso não é verdadeiro? Então, como é bom estarmos numa igreja onde nos ensina, onde nos ministra e onde temos uma visão do reino no sentido de podermos entrar na presença de Deus desta forma. Termos um encontro com Deus, mostrarmos a Deus a renúncia ao apego do passado. Quando caminhamos com Deus, Deus nos ensina isso através da palavra. No encontro isso é muito colocado. Renunciar ao passado. Renunciar às coisas antigas do velho homem. A quebra das tradições. A quebra das religiosidades. Essa é a busca verdadeira. Essa é a entrega verdadeira do coração nas mãos de Deus, para que tenhamos essa aliança. Então precisamos sim ter essa conversão, estarmos convertidos verdadeiramente e nos separarmos de todo mau caminho. Porque Deus não quer que nós, como filhos dele, nos apresentemos cheios de preconceitos, cheios de coisas trazidas do velho homem, do pecado, do tempo do pecado. Deus não quer isso. Deus quer que estejamos limpos, completamente limpos. E eu estou diante de uma igreja que é limpa nas suas atitudes, que se arrepende em nome de Jesus. Levanta sua mão e diga assim: Senhor Deus, a minha postura, a partir de hoje, é de me humilhar diante de Ti, é de orar, praticar a oração, buscar a Tua face, no meu secreto, e me converter verdadeiramente de todo mau caminho, de todo mau costume, em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Graças a Deus, você é uma pessoa renovada. Amém? Agora, o que isso significa? Qual é o resultado de tudo isso? As bênçãos de Deus. As bênçãos vêm agora, queridos. Agora que é o momento de recebermos. Agora que é o momento de termos a confirmação daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então o que nós recebemos? Primeiro, Jesus ouve a oração dos céus. Ele diz aqui, no versículo 15, ele diz: estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se praticar nesta casa. Por isso aqui é chamada casa de oração. Em todo o tempo que você estiver aqui, faça a sua oração. Faça a sua oração. Em todo o tempo que você se chegar aqui, que você vem para um culto, que você vem para uma rede, que você vem para uma reunião, não importa. Não venha vazio. Venha com uma petição. Venha com algo que esteja amargurando o teu coração. Uma dúvida, uma incerteza, um sonho. Quantos aqui querem sonhar? Quantos querem aqui ter a realização dos seus sonhos? Traga o seu sonho para o altar. Para o altar. Esta casa é chamada casa de oração. Aqui, queridos, tem oração que abre o dia, todos os dias,
pastores estão aqui abrindo as portas deste templo, no momento onde as misericórdias de Deus nos assistem. Porque a palavra de Deus diz que pela manhã as misericórdias de Deus vêm nos visitar. E é nesse momento que essa porta é aberta e um povo buscando intimidade e santidade vem a este lugar todas as manhãs, 6 horas da manhã, chuva, sol, garoa, neve, líder sozinho, que mais? Sei lá, tudo que você quiser, greve, escândalo aí fora, não importa, tem sempre alguém aqui plantando uma semente, orando, buscando a face de Deus, orando pelo povo desta casa. Nós não estamos aqui orando pelas petições pessoais, nós oramos pelas necessidades da igreja, do povo que se chama pelo nome de Deus, que é você. Você pode estar indo para o seu trabalho, acordando, dormindo, chegando do trabalho, não importa o que você está fazendo, você está debaixo de uma cobertura de oração, recebendo oração da boca de líderes, de pastores, abençoando e guardando a casa de Deus. Você se alegra nisso? Então dê uma salva de palmas a Jesus. E por que praticamos isso? Com certeza, com afinco, porque nós sabemos que os olhos de Deus estão voltados para este lugar e que os ouvidos de Deus estão neste lugar para receber a nossa oração. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por sermos uma igreja ensinada no caminho da oração. Então, como resultado, nós temos isso. Céus abertos, com a presença de Jesus olhando para nós e ouvindo tudo aquilo que colocamos como petição no altar. Segundo resultado de tudo isso, o resultado do arrependimento, Ele perdoa todos os meus e os teus pecados. Ele perdoa. Olha o que ele diz no versículo 17. Quanto a ti, se andares diante de mim e fizeres segundo tudo te ordenei e guardares os meus estatutos. Não, perdão. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome. Estarão fixos os meus olhos, meu coração todos os dias. E andando diante de mim, como mandou seu pai Davi, fizeres tudo quanto te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos. Deus nos perdoa de todo pecado. Ele diz que perdoarei os seus pecados enquanto andarmos na presença dEle, enquanto estivermos na presença dEle de forma intensa. Então, fazendo tudo isso, nós teremos isso como bênção, o perdão de todo o pecado, de todo o mal que temos praticado e que ainda praticaremos, queridos. Então é nisso que a gente precisa pensar. Quando chegamos à presença de Deus, Deus nos coloca isso, de que eu te perdoei dos seus pecados. Amém. Temos o convencimento disso. Quem é que não peca mais? Levanta a mão. Quem é que não peca mais depois do derramar do sangue de Jesus? Levanta a mão. Ou atire a primeira pedra. Nós pecamos. Ainda pecamos. Então, se ainda pecamos, ainda precisamos ter a certeza do perdão. Por isso que essa vida com Deus, de aliança, ela é necessária todos os dias. Porque senão nós não teremos o perdão do nosso pecado de amanhã. Eu não estou dizendo que você peca porque você quer deliberadamente. Mas temos uma natureza falha. E se nós não vigiarmos o suficiente, a nossa oração pode não impedir o pecado. A palavra diz isso, né? Vigiai e orai. Então precisamos vigiar a nós mesmos para não pecarmos através da oração. Então, enquanto andamos na presença do Pai, Ele nos perdoa.
E você entra num tempo de intimidade e de santidade a partir de agora. Amém? Então, o resultado disso, Jesus ouve a nossa oração. Segundo, temos o perdão de todo o nosso pecado. E em terceiro, Deus sara a nossa terra. Sararei a tua terra. O que significa esse sarar a nossa terra? Deus restitui tudo que foi roubado. Tudo que foi saqueado. Tudo que você perdeu no seu caminhar fora da presença de Jesus. Tudo que você conquistou, mas que você perdeu. Tudo que foi saqueado do seu coração, os teus sonhos, os teus desejos, as tuas metas, os teus alvos. Tudo que você perdeu na sua família, no equilíbrio da sua família. Tudo que você perdeu na sua prosperidade, na sua provisão, nos seus ganhos, nos seus bens. Tudo. Deus, Ele entra em cada área da sua vida para sarar a sua terra, a sua vida. Deus traz, como diz nesse momento, Ele traz a cura de enfermidades. Ele traz cura nas suas enfermidades emocionais. Qualquer sentimento que você tenha, que foi traumatizado por circunstâncias, por situações que você passou. Enfermidades que você adquiriu ao longo da tua vida, Deus estabelece cura. Deus remove as doenças. Deus remove toda enfermidade, porque Deus quer um povo sarado na sua presença. E Deus traz a provisão e a prosperidade abundante, para que tenhamos isso como testemunho. Então isso é claro, é evidente. Nós devemos ter essa prática, essa postura individual, para que tenhamos o renovo da aliança, para que tenhamos essa ação da presença de Deus, em nome de Jesus. É isso que Deus quer trazer para nós. O renovo para que possamos ter a certeza de que Jesus ouve a nossa oração, a certeza de que temos o perdão de cada pecado que praticamos e ainda praticaremos, e de que em todo tempo teremos a nossa vida sarada nas mãos de Deus. Eu quero dar oportunidade a todos para entrar nessa cobertura, para entrar nesse manto, para ter o renovo da aliança pessoal. Se você entendeu o que a palavra quis ministrar, aquilo que Deus estabeleceu, eu vou pedir para que você fique em pé nesse momento. E agora é um momento onde o louvor vai subir como incenso agradável a Deus. Nesse momento, os céus, queridos, estão totalmente abertos. Nesse momento, a presença de Jesus está aqui no nosso meio, olhando para nós, e com os seus ouvidos totalmente inclinados para nós. É nesse momento que você precisa exercitar o que foi ministrado aqui. É nesse momento em que você entra no seu secreto, no seu íntimo. Você não está na sua casa para ocupar o secreto lá que você estabeleceu na sua casa, mas você tem um secreto dentro do seu coração. E nesse momento eu quero que você feche seus olhos e se envolva na adoração. Eu não quero que você fique apenas cantando os louvores, mas é um momento onde devemos receber da parte de Deus o selo dessa aprovação, o selo de termos essa comunhão, essa intimidade. Eu libero uma palavra de que todos sairão daqui renovados na aliança com Deus. Eu libero uma palavra como sacerdote, trazido por Deus a este lugar, de que os céus estão abertos, a presença de Yeshua neste lugar, a nuvem de glória de Deus derramada nesse lugar, mas essencialmente, você, juntamente ao louvor, ao cântico de adoração, subindo à presença de Deus como incenso agradável. Então todos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, faça a sua petição, faça a sua oração, coloque diante de Deus o teu medo, coloque diante de Deus a tua insegurança, coloca diante de Deus o teu insucesso, coloca diante de Deus a enfermidade que te assusta,
dia e noite. Coloca diante de Deus, queridos, a tua vida como um todo e estabelece um marco, uma determinação de novidade para que você viva a presença de Jesus, que é a novidade dia a dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue eu posso entrar. Tenha liberdade, igreja, em fazer a sua oração. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, vim honrar. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, vim honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, vim honrar.